companheira Ângela Masuko, que é membro do Fraternity Spiritus Group e vai estar falando para nós sobre a sinceridade e a pureza de coração. Com isso passamos a palavra. Obrigada, Moniz, pela oportunidade. Boa noite a todos. E vamos aproveitando esse ambiente tão cheio de vibrações amorosas, dos benfeitores aqui presentes, e que ele possa envolver a cada um de nós e os nossos irmãos encarnados, que aqui também estamos, para aprender junto conosco, né? Eles estão lá do outro lado, mas também estão no processo de evolução como nós, né? Eles também um dia vão estar aqui, na escola do Cristo, aprendendo como nós. E nós vamos estar do lado de lá. E é essa troca de ida e voltar que nós vamos melhorando lentamente, mas constantemente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a sinceridade e a pureza do coração. Tudo ligado, né? O primeiro estudo, aliás, já começou na fonte viva. Desperta tu que dormes, e o Cristo te iluminará. Depois vem o estudo da Joana, chamando a nós a nos despertar. E agora nós vamos falar da sinceridade do coração, aonde é trabalhar a humildade, né? Que sem ela, a gente não vai a canto nenhum. A gente vai ficar presa no nosso orgulho, na cobiça, na vaidade. São essas mazelas da alma que nos impedem de avançar. Mas quando nós já temos a consciência do que nós precisamos, nós já temos todo o material, agora a gente precisa do esforço e a boa vontade. Com isso, nós temos tudo. Nós temos os apoios dos espíritos benfeitores, dos nossos anjos guardião. Quando nós dormimos, vamos pedir para ir para a escola. Vamos aproveitar, não vamos sair do corpo e ficar passeando, não. Reze antes de dormir e peça ao anjo de guarda, me leve para estudar. Porque quando eu volte ao corpo, a minha consciência esteja mais desperta para as coisas que eu tenho aprendido durante a semana. Né? Porque a gente lê, e aí a gente fala, essa mensagem do meu amigo, olha, é tudo que ele precisa ouvir, eu vou falar para ele, e recorta, manda por e-mail. Mas e nós? A mensagem é para nós, né? Porque Francisco de Assis dizia, fala do Evangelho, se possível sem palavras. Porque o nosso exemplo, ele vai falar mais do que tudo. Quando nós falamos uma coisa e nós não fazemos, o que as pessoas fazem? Olha, só fala, mas não faz. E quando você faz sem falar? Olha a atitude daquele irmão, que atitude nobre, né? Olha lá. Então nós somos observados pelo mundo invisível e pelos aqueles que nos cercam, não é? As experiências que a gente vai adquirindo, nós vamos nos educando. Eu quero realmente fazer aquilo que eu estou aprendendo. Dia a dia a gente vai trabalhando. Vamos focar nisso. Quando sai de casa, olha, hoje eu não vou ficar nervosa. O ônibus está demorando, deixa, paciência. A gente tem que se esforçar, porque se a gente não fizer esse treinamento, você já fica irritada, o outro que entra no ônibus pisa no teu pé, você já briga, e aquilo vai virar um hormônio. Então é educação. Nós temos que ter consciência, eu falo isso de experiência própria, porque a gente faz isso, a gente já sai de casa atrasada, já sai tropeçando, já sai irritada. Então tem que trazer harmonia para dentro de nós. Sempre um livrinho na bolsa, com pensamento positivo, que vai nos ajudando. E assim é que nós vamos nos libertando do homem velho. Porque, como a Ivanice falou, nós temos muito irrigado dentro de nós esses atavismos que estão tão fortes dentro de nós, que é difícil de trazer ideias novas e implementar dentro da nossa vida, né? Mas é um exercício. E quando a gente exercita, a gente vai paulatinamente trazendo essas coisas para as nossas vidas. A simplicidade e pureza do coração. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro o coração.
Bem-aventurados quem tem puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Então, ele está falando do coração amoroso, liberto do orgulho, da vaidade, das coisas que nos impedem de estar nesse reino feliz, da felicidade que o Joana tanto fala, né? E quando nós nos propomos a fazer essa reforma, nós então vamos buscando atitudes nobres que vão implementar no nosso perispírito vibrações. Nós vamos estar perto de pessoas e nós vamos poder vibrar de uma maneira que eles vão falar: nossa, como é bom estar junto dessa pessoa, ela me traz paz. Porque quando nós vibramos ao contrário, nossa, é tão estranho ficar perto da pessoa, né? Eu não me sinto bem, porque nós somos energia, nós vibramos. E quando nós estamos bem com nós transmitimos. Olha só o pensamento. O pensamento é mais rápido do que a luz. Quando nós pensamos bem, nós conectamos com mentes que estão pensando na mesma faixa. Quando esse pensamento volta, ele já não é só meu. Ele vem com todas as energias desses espíritos que estavam com pensamentos nobres e me fortalece. A gente vê isso na prece. Quando você ora do coração, você até chora. É uma emoção, é uma energia que toma conta do psíquico e do físico, nos mostrando a energia, a vibração que nós experimentamos. Então a gente já sabe a diferença. A gente sabe quando a gente não está bem. Hoje eu não estou bem, estou me sentindo um embuste, uma coisa aqui, porque a gente já se conhece. Quando você está bem, você já sabe que você está bem. Então, se nós já sabemos essa diferença, vamos procurar trazer sempre, porque é impossível a gente estar bem 24 horas por dia, a gente sabe disso, mas a gente já tem um mecanismo de falar: não estou bem, e aí eu vou fazer a prece, porque o alívio é imediato. Quando você ora com uma luz, você sai daquela vibração e vai para outra. Então nós temos mecanismo de estarmos sempre nos iluminando, porque a gente se iluminando, nós podemos ajudar o outro. Como é que a gente pode fazer caridade, ajudar o outro se você está mal? Você tem que estar bem, a gente só dá aquilo que a gente tem, não é? Então é importante que a gente tenha o coração, como nos convida o Evangelho, cheio de amor, coração puro. Então, continuando, diz: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos 10, de 13 a 16. Então, Jesus não falou, só as crianças vão para o reino de Deus. Não, ele falou aqueles que se assemelham. Porque a criança, ela é pura. Você dá uma bronca numa criança, ela não guarda mágoa. Daqui um segundo ela está te beijando, te abraçando. Criança é a coisa mais pura que a gente conhece na Terra, não é? A criança é pureza, ingenuidade, é exatamente essa comparação que Jesus, como pedagogo, faz para que nós possamos entender que Jesus fala da importância de você ser recebido no reino de Deus. E esse convite o Espiritismo nos faz, os Espíritos nos fazem. Todos os livros da codificação vêm nos falar da humildade, desse trabalho constante para sermos melhores. Então, o Espiritismo nos dá
liberdade dos nossos potenciais se tornarem cada dia mais fortes dentro de nós, e nós trabalhando, se autoconhecendo, porque para a gente fazer esse trabalho você tem que se conhecer, porque se você tem um orgulho que você fala, não, eu não tenho problema nenhum, o problema é o outro, porque para a gente se reconhecer, a gente tem que saber aonde eu errei. Pedir desculpa, não é? Ir para casa e falar, olha, essa atitude que eu tive não foi uma atitude feliz. Eu realmente tenho que mudar isso, eu não posso continuar fazendo essas coisas. Então é trabalhando naquilo constantemente. E a consciência vai despertando. E quando você faz de novo, a consciência cobra. E essa cobrança da consciência, como a Ivanice disse, nós temos as leis de Deus na nossa consciência. E quando nós fazemos algo errado, a consciência mostra. E você então vai deixando de fazer, porque incomoda, né? Fala, ai, não posso fazer mais isso. Então são ensinamentos que nós vamos aprendendo através de estudo, através de palestra, através do exemplo, né, que esses benfeitores nos dão, que passaram pela terra, e eles falam, olha, eu passei, vocês também podem passar. Eles dão um exemplo de que tudo na vida é possível, né? Na montanha, deixa eu olhar minha cola aqui. Na montanha, o canto das bem-aventuranças proferido por Jesus é o mais belo poema que a humanidade jamais escutou, em forma de exaltação da verdade, da justiça, dos valores morais e das virtudes. Bem-aventurados puros de coração, a simplicidade, a pureza de coração. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele realmente fala da nossa mudança, né? Ele fala, bem-aventurados aqueles que sofrem, que serão consolados, bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. E assim ele vai consolando a cada um, mostrando que se nós passarmos por essas dificuldades, de cabeça em pé, com fé em Deus, que tudo aqui é passageiro e que tudo que nós passarmos aqui de maneira melhor é para o nosso benefício, nós estaremos nos melhorando para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Conta a história que Levi, o apóstolo Mateus, ele é a mesma pessoa. Ele, antes, quando ele era cobrador de impostos, ele chamava Levi. Depois que ele se tornou apóstolo, ele muda o nome para Mateus. O que era muito comum naquela época, eles mudarem os nomes, né? Que era como se fosse a nova missão. A gente vê Paulo, né? Que era Saulo. Eles mudavam o nome para ficar a marca, né? Uma nova missão, uma nova pessoa, um homem novo surge ali, né? E Levi era cobrador de impostos e ele trabalhava para os romanos. E Levi não era bem visto. Ele era cobrador de impostos, ele fazia falcatrua, né? Então ele era um homem assim, povoraria, que ele vai cobrador de impostos, não é um homem honesto. E um dia ele sentado, Jesus passando pela coletadoria, e Levi diz, Levi, segue-me. Levi olha para Jesus, abandona tudo e segue o mestre. E foi até o final da sua vida, ele foi fiel aos ensinamentos de Jesus. Ele morreu na Etiópia, pregando os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vê, Jesus não nos vê agora, ele nos vê lá. Da mesma maneira que ele olhou para Levi e já viu Levi lá na frente. Então, Cristo nos espera há mais de 2000 anos. O nosso convite foi feito há muito tempo.
E essa é a nossa última chance. O trem está passando e nós não podemos perder esse trem. A escolha é nossa. O trabalho está sendo sempre sustentado pelos benfeitores. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque eles não podem, uma varinha de mágica, nos modificar. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, ajuda que o céu te ajudará. Vamos buscar Publio Lentus. Publio Lentus tinha a filhinha, Flávia, que estava morrendo de lepra. E Elisa pedia, por favor, vai buscar o auxílio do Messias. E ele, muito orgulhoso, ele falava, não, achei o Messias. E ele sabia das curas que o mestre fazia. E ele, um dia, chega para a filhinha, morrendo, e fala, o que eu posso fazer para você? Eu posso te trazer os brinquedos de Roma mais modernos, posso te trazer todos. Ela falou, não, papai, eu não quero. Eu quero que você me traga o mestre Jesus para me curar. E ele, então, ouvindo o apelo da filha, vai e se encontra com Jesus. E Jesus diz, a sua filha está curada, não por você, mas por um coração amoroso que vive no seu lar, que era a Lívia. Ela frequentava os cultos do mestre, era um espírito já numa evolução muito grande. E ele, Jesus, então vira para Públio e diz, Públio, você tem condição de me seguir, segue-me agora ou daqui a milênio. Mas Públio preferiu o milênio. E depois de 1400 anos, ele diz que cansado de status, de poder, de nomes, ele resolveu seguir Jesus. E reencarna como escravo, acho que é no livro 50 anos depois, né? Reencarna como escravo, reencarna no Brasil como Padre Mórbida, Emmanuel, e hoje a gente sabe pela espiritualidade que ele vai completar 17 anos em dezembro, está reencarnado, e vai atuar na área da educação. Né? Então a gente tem notícias pelo Divaldo que espíritos de alta escola estão reencarnando no nosso planeta. E existe programação para a reencarnação de Buda, São Francisco de Assis, Joana de Ângeles. Então, esse mundo de regeneração que está no porvir, nós poderemos fazer parte dele, desse mundo feliz. O convite está sendo feito há 2000 anos. Nós estamos na escola do Cristo para que nós possamos realmente nos modificar e fazer parte dessa grande família. A escolha é nossa. A oportunidade está sendo dada. Então, quando nós refletimos em todo o sofrimento que nós vemos passando, sofrimento que foram criados por nós mesmos, pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pela nossa rebeldia, chega uma hora que fala, chega, que nem Públio falou, chega, eu estou cansado, eu quero seguir o Cristo. E se modificou, e hoje é o que é, né? Joana de Ângeles nos diz que quando se ama realmente, a compreensão das dificuldades e falha dos outros apresenta-se como natural. Por quê? É da mesma maneira quando a gente vê uma criança. A criança faz alguma coisa errada, você fica com raiva? Você fala que é uma criança, ela não sabe o que está fazendo. E é essa atitude que nós temos que ter com o nosso próximo, em vez de criticar. Como foi lido agora já não lembro se foi no Livro dos Espíritos ou foi da Joana, que ela diz, para que nós possamos auxiliar
a Joana, né? Que ela fala, nós podemos apresentar o ensino para alguém, mas alguém que não sabe ler, eu dou um livro para a pessoa. Então, nós temos que ajudar as pessoas que procuram, que querem, porque tudo que nós conhecemos, para nós faz sentido. Mas para o outro que está chegando agora, na casa espírita, ou que nós vamos para o nosso trabalho, ou nosso vizinho, nós estamos dando pinceladas, né? De como é importante a vida espiritual, de como é importante a gente dar valores nas coisas espirituais. A vida material faz parte, mas não damos a importância só na vida material, porque nós somos espíritos eternos, né? Vamos buscar Paulo de Tarso. Paulo, ele se encontra com João, o apóstolo, e o apóstolo diz: Paulo, tu és feliz, porque você ouviu o programa que o Cristo tinha para você. E Paulo realmente não tinha nada. Paulo andava de cidade em cidade, ele era expulso, ele era apedrejado, ele naufragou 3 vezes. Ele era um homem forte, ele fazia corrida de picas, então ele era um homem resistente. E tinha que ser, porque senão ele não ia suportar o que passou. Dormia no relento, ele não tinha nem uma pedra para encostar a cabeça, não tinha nada. Comia o que encontrava no caminho, mas a fé e a devotação no Evangelho de Cristo era tudo. Ele nunca desistiu e foi até o fim, né? Então nós temos exemplos de espíritos que realmente tomaram uma diretriz e foram reto. Nós não podemos hoje a gente, eu vou seguir o Espiritismo, eu vou seguir os ensinamentos, amanhã eu já vou para lá, amanhã eu já vou para cá. Não é uma linha reta. Nós temos que nos condicionar disso, porque nós perdemos muito tempo. Uma reencarnação não é nada. 50, 60, 70, 80 anos, se for aqui na rainha 90 anos, good luck, né? Mas é tão rápido. Quando você vê, já está na hora de voltar. E quando a gente vê na reunião mediúnica, o que os espíritos mais dizem, reclamam e lamentam a perda de tempo numa reencarnação. Então, sejamos nós mais espertos, né? Mais esclarecidos, mais inteligentes para falar, não, eu não posso perder esse trem, porque se eu perder esse trem, sabe Deus quando é que ele vai passar? Daqui 1000 anos? 1400 anos? Ninguém sabe. Então, a gente tem que ter essa consciência aberta, porque não é à toa que nós estamos aqui no domingo, à tarde, com um som maravilhoso. Podia estar no parque, podia estar no cinema, podia estar em casa assistindo televisão, mas nós já optamos, graças a Deus, para estarmos aqui ouvindo coisas que vão agradecer o nosso espírito, que vai acrescentar um crescimento espiritual, porque nós aprendemos por repetição. Todo domingo nós vamos ouvir a mesma coisa. Aí a consciência vai despertando. E é bom isso, porque tem muitos que ainda estão dormindo, né? E é isso. Então vamos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Até que hora eu tenho? 15 para as 8? Puxa, vou correr, né? Falando muito, né? Então, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e do orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. A oração é o mais poderoso recurso para o equilíbrio psicofísico do ser, por facultar a sintonia com os campos vibratórios da mais elevada, do campo vibratórios mais elevados da vida. Isso é de Von Paus, né? Então
através da oração, nós nos beneficiamos no nosso psiquismo, nós nos beneficiamos no nosso físico, e a oração tem que ser um hábito diário. Né? Nós temos que ter o hábito da oração, porque é ela que nos faz equilibrados, é ela que nos faz ouvir as inspirações dos bons espíritos, né? É ela que nos faz ter paciência, é ela que vai nos fazer mais pé no chão. Aí nós vamos, eu gostaria só, antes de passar para o próximo slide, ler no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos dá 3 definições de humildade, né? Porque a gente fala tanto de humildade, acho que é importante a gente trazer essa reflexão dele. E ele diz que humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Humildade é o atributo do reino de Deus no meu eu. Então, ele está dizendo que nós temos todos esses atributos dentro de nós. E nós, então, precisamos despertar esse sentimento. No centro de cada individualidade, encarnada ou desencarnada, há um conjunto de atributos, um conjunto de qualidades, e uma delas é a humildade. Então, ele fala dessas virtudes que estão aqui dentro de nós. É um conjunto de qualidades e virtudes, e uma delas é a humildade. Humildade é liberdade interior que apoia e sustenta e permanece a renovação. Porque sem humildade a gente não sai de lugar nenhum. A gente é cego, porque está no orgulho, está na vaidade, na cobiça, e a gente não enxerga que nós precisamos nos despir, né, desses defeitos que nos impedem de nós avançarmos. E ele continua. Porque vale a pena... a humildade... A ausência da humildade no espírito provoca enquistamentos do sentimento. O sentimento como se fosse um fluxo. E quando você não tem humildade, esse fluxo cria coágulos, tumores, e prejudicam o fluxo do sentimento. Então, o que ele está falando é que esses orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade são tumores no nosso sentimento. E que se nós não lidarmos com esses, ele dá exemplo de 4, nós não lidarmos com esse sentimento, nós estamos trazendo tumores para os nossos sentimentos. E ele fala, e só muda aquele que estiver aberto para mudança, porque aquele que acha que ele é melhor que todo mundo, que tudo no mundo tem que ser para ele, ele está ainda no ego, como é que ele fala aqui? Ele está ainda no ego doente, que ainda é um estágio do espírito que ainda não consegue ver a mudança como espírito, ele não consegue ver o lado espiritual como um todo, ele não consegue ver a evolução do espírito, né? Ele é apego na matéria, ele acha que ele é o dono do mundo, que a vida tem que servir a ele. Então, quando ainda o espírito está nesse estado, ainda é mais lento os passos da evolução do espírito. Me dá uma outra coluna. Aqui, ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Ele dividiu a história da humanidade, foi tão grande que não coube na história, teve que ser dividida antes e depois. Isso que nos traz das emendas cartas. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentro de todas as que passaram pela cultura e pela civilização
Jesus foi o maior exemplo de amor e de perfeição que nós já conhecemos. O seu exemplo, ele deixou espíritos puros para vir viver com nós, espíritos ainda tão inferiores, mas pelo amor ele deu a vida. E assim é que nós temos que nos espelhar em Jesus, porque ele é o nosso modelo de vida, né? Então fica essas reflexões. E eu tinha mais coisa para falar, mas fica para uma próxima oportunidade. Obrigada.